Não ative a ira de Deus, porque você não suporta e não tem quem fica de pé diante do poder levantado pela ira de Deus. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu acordei bem, para a glória de Deus, e vocês acordaram bem? Desejo que vocês estejam bem em nome de Jesus. Então, o título da minha live hoje é Aconselhando eu e você a obedecer às Escrituras, a obedecer à palavra do Senhor, para que eu e você não venhamos ativar a ira dele na terra, porque não tem quem fica de pé quando Deus se levanta para resolver algo, porque a ira dele não tem quem suporta a ira do Senhor. Amém? Então, hoje nós damos continuidade à leitura do capítulos do livro de Apocalipse, e o versículo hoje é de número 6. Então, hoje nós estamos no sexto capítulo do livro de Apocalipse. Então, você pega a sua Bíblia aí, procura aí o livro de Apocalipse, de capítulo 6, e junto vamos aprender essa palavra aqui, e o Senhor nos ensinando como nós caminhar para que não venhamos ativar a ira dele. Amém? A abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, houve o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e o que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo um altar às almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos,
e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, um grande temor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de ti os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilha foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Então, o título é esse último versículo. Aqui eu encerro a leitura do capítulos do livro de Apocalipse. E o último versículo é o título da live. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? E aí eu botei, né? Para você, eu e você não ativar a ira de Deus na terra. Porque eu e você não suporta a ira de Deus quando ele se levanta para nos castigar, para nos punir, para nos corrigir, para nos libertar ou libertar alguém das nossas mãos. Então, que nós venhamos saber quem nós estamos tocando, o que nós estamos fazendo, para que não venha ativar a ira de Deus para nós. Amém? E com base no título e nesse versículo de número 17, eu vou explicar aqui sobre o cavalo preto, o cavalo amarelo. Porque esse cavalo amarelo foi quem estava montado nesse cavalo amarelo, foi quem ativou a ira de Deus. Olha só, eu vou ler o cavalo, vou ler dois aqui, ó. Vou ler aqui para vocês entenderem um pouco e nós aprender um pouco. Eu vou repetir sobre o cavalo preto. E olhei e eis um cavalo amarelo. Pronto. Já achei o amarelo, que é no versículo 8. E já achei também o preto, que é no versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, que é o cavalo, o terceiro animal: vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. O cavalo preto com a balança na mão, aqui é a espada da justiça. É a espada que pesa. Pesa as nossas ações. Pesa o meu andar, o teu andar, o nosso andar. Como nós estamos, o que nós estamos fazendo. E aí, se nós estiver fazendo mal ao próximo, Deus vê tudo. E aí ele ordena esse cavalo aqui, quem está montado no cavalo aqui, levar esse selo, que é o selo do conserto, o selo da chance de se arrepender, o selo da chance de voltar para trás, o selo da chance de desistir, o selo da chance de mudar de ideia, parar de fazer o mal, parar
de cobiçar o que não é seu, parar de olhar para o que é alheio, parar de orar para amaldiçoar a vida do próximo, olhar para o teu próprio umbigo, olhar para o meu umbigo e não olhar para o umbigo dos outros. Porque antes de nós querer tirar a trava do olho dos outros, tira primeiro o que está na minha e no teu. E vamos cuidar dentro da nossa casa para nós se libertar dos nossos próprios maus. Porque a libertação, ela é pessoal. A salvação, ela é pessoal. Então, o cavalo preto foi mandado por Deus para pesar com a balança, né? E olha só. Mas tem outro cavalo aqui. Deixa eu ver o outro. Deixa eu só ver aqui. O outro cavalo. Vou ler o 4 para me ver a função do outro cavalo. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O cavalo vermelho era para botar uns contra os uns. Era para botar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, mulher contra marido, mulher contra filho, e assim sucessivamente. E entre eles tirar a paz deles mesmos, e na terra virá uma baderna, uma bagunça sem paz. Então era o que esse cavalo vermelho e quem estava montado nele foi quem fez. Tirou a paz da terra, botou pessoas contra pessoas. E aí, quando você tem esse entendimento, você passa a orar mais, você passa a se consagrar mais. Mas eu também vou ler o 2. Eu vou ler o 2, ó. O 2 são 4 cavalos. Eu já falei do cavalo preto, que é a espada, que é a espada da balança, pesar. Já falei do cavalo vermelho, que é tirar a paz. Quem está montado nele tira a paz da terra, tira a paz do povo. E vou falar agora. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O cavalo branco tem a coroa mandada por Deus. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, se vocês pudessem contemplar o que eu vejo. Ah, se vocês pudessem contemplar o que eu estou sentindo no meu corpo, o arrepio, a coisa maravilhosa, pensando nessa visão do meu anjo, o cavalo branco e a visão. 2 visões aqui eu estou vendo na minha mente, porque o Senhor já me mostrou. E quando eu clamo meu paizinho, eu penso nessas visões, porque é um código dado por ele, é uma senha que ele me deu. Então, quando eu penso nessas 2 visões, o cavalo branco, o anjo, a espada, a porta do céu, a porta do trono do meu pai, e depois de 1 ano, ele me mostrou, eu montada nesse cavalo branco, na Avenida Teresina, Avenida do Cemitério, numa noite onde o meu filho estava dormindo na casa do pai dele, e Deus me usou para dar livramento para o meu filho. E eu pude ver o cavalo preto e o homem que estava montado nele. E eu corri na frente e ele correu atrás de mim. Mas eu cheguei num determinado local. Quando eu penso nessa visão, eu me arrepio do fio do cabelo da cabeça até a planta do pé. O Senhor testificando, eu tô contigo. O teu cavalo é branco, tua coroa vai ser de honra. Você quer essa coroa? Você quer montar nesse cavalo que Deus me deu no céu para eu montar também? Você quer ver o animal que tu tá montado na terra? Tu quer ver a cor do teu cavalo? Tu quer ver a cor do teu animal? Tu quer ver qual é o teu selo? Tu quer ver qual é o selo que Deus te deu? Tu quer ver qual é a justiça que Deus vai fazer na tua vida? Tu quer ver
a ordem que Deus te deu? Se é matar, se é roubar, se é pesar, se é coroa de honra? Tu quer ver? Porque eu sei qual é o meu cavalo. É a coroa de honra, é a coroa de justiça, é a coroa da verdade, é a coroa que eu vou receber honra do céu, que eu serei justificada por Deus. E quem acreditar em mim, e quem me copiar, receberá também cavalo branco, montará nesse cavalo branco, receberá também esse selo da verdade, da justiça, da coroa de honra, da coroa de justificação por Deus aqui na terra. Amém? E vamos certificar o último cavalo. Eu já falei do cavalo branco, já falei até que a cor do meu cavalo é branco. E a tua? Qual é a cor do teu cavalo? Tu não tem curiosidade não de saber qual é a cor do teu animal que Deus te deu na terra para te proteger, que Deus te deu na terra para tu montar? Agora meu cavalo na terra é de cor azul, meu cavalo no céu é de cor branca e meu cavalo na terra é de cor azul. Qual é a cor do teu cavalo? Qual é? Qual é a cor do teu cavalo? Meu cavalo no céu é de cor branca de 4 pernas. Meu cavalo na terra é cor azul de 2 rodas. Qual é o teu cavalo? Qual é o teu cavalo dado por Deus? Qual é o teu cavalo dado por Deus? Qual é? Da Brenda? É. E aqui vamos, ó. E vou falar aqui do último e quarto do último e quarto animal, ó. No versículo glória a Deus. O 7, que fala do último cavalo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. Aí no 8 diz, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 1/4 parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Glória a Deus, pronto. O cavalo branco, quem montar nele, recebe a coroa de Deus. O cavalo vermelho, quem montar nele, tira a paz dos outros na terra. O cavalo preto, quem montar nele, recebe a justiça. É o peso, balança, medida. É o peso das obras das nossas mãos. Quem montar no cavalo amarelo é o cavalo da morte. É o cavalo que tem o dom de matar. É o cavalo que tem o dom de tirar a vida. E é pro inferno. Esse aí não é a vida de... Não é para tirar a vida para ir pro céu, não. É para tirar a vida para ir pro inferno. Quem tiver montado nesse cavalo amarelo. E aí? Quem é que você quer ser? O cavalo branco? Qual é o animal que tu quer montar aqui na terra? Espiritualmente. Na tua vida espiritual. Tu quer montar no cavalo branco? Tu quer montar no cavalo vermelho? Tu quer montar no cavalo preto? Ou tu quer montar no cavalo amarelo? Eu deixo aqui uma reflexão para você escolher a cor do teu cavalo e tu pagar o preço a partir de hoje. E tu dizer, paizinho, deixa eu montar no cavalo branco. Eu não quero guerra. Eu não quero tirar a paz de ninguém. Eu não quero matar ninguém. Eu não quero fazer papel de juiz de ninguém aqui na terra, porque a justiça só pertence ao Senhor. O juiz só pertence ao Senhor. A não ser que se você é juízo. Se você é juízo, você estudou para isso, aí você tem autoridade. Mas qual é o cavalo que tu quer montar sendo juízo? Tu quer montar no cavalo branco, que recebe a coroa de honra? Ou tu quer montar no cavalo amarelo que tira vida? Tu sendo juízo, recebendo esse título aqui no céu,
Qual é o cavalo que tu quer montar? O cavalo amarelo, que tira a paz do povo? Ou o cavalo vermelho, que tira a paz dos outros? Ou o cavalo preto, que pesa? E é uma balança justa. Dá o culpado a pena, o inocente a vitória. Qual é o cavalo que tu quer montar, tu sendo juízo? O cavalo preto, que pesa na balança certa? Ou o cavalo branco, que recebe a coroa de honra do céu? Ou o cavalo amarelo, que tira a paz dos outros? Ou, não, o cavalo vermelho, que tira a paz dos outros? Ou o cavalo amarelo, que tira a vida dos outros? Você sendo juízo, quem é? Qual é o cavalo que tu quer pedir a Deus para tu montar? Porque se ele te deu o cavalo branco, a escolha é tua. Tu pode escolher montar no amarelo, no vermelho, no preto. A escolha é pessoal, meu amor. Deus deixa eu e você livre. A escolha é pessoal. Mas que eu e você venha pedir o cavalo branco. O meu cavalo é branco. Com muito orgulho. O meu cavalo é branco. E eu nem sabia dessa palavra porque eu nunca circulei ela. Ó. Essa página eu nunca li na Bíblia. E é por isso que eu tô lendo de capítulo, que é para eu ler a Bíblia toda. Mudei minha técnica, minha estratégia para ler Bíblia. Tô lendo agora capítulo por capítulo para eu ler a Bíblia toda. E aprender ela. E botar em prática. Mas antes de Deus me dar essa palavra hoje, falando sobre cavalo e servo que monta nele e recebe o selo do céu. Primeiro ele me mostrou a visão, eu montada num cavalo branco. E aí? Agora é que ele me trouxe na palavra. E sabe quantos anos tá que ele me mostrou essa visão? Há mais de 3 anos atrás. Foi a visão que ele me mostrou, eu montada no cavalo branco. Há mais de 3 anos atrás. E eu estou na mesma posição. E eu estou melhor do que ela. Eu estou melhor do que essa posição. Na terra e no céu. Há mais de 3 anos atrás, eu estava numa posição e montada no cavalo branco. Eu continuo no cavalo branco, mas eu estou numa posição melhor. Na terra e no céu. E você? Eu sei porque eu sei as obras das minhas mãos. Eu sei como é que eu estou dentro de minha casa. Eu sei como é que eu estou na rua, por onde eu ando. E você? Como é que você está? Porque se você montar no cavalo vermelho para tirar a paz dos outros, você vai cumprir o versículo 17. Você vai ativar a ira de Deus. Se você montar no cavalo vermelho para tirar a paz dos outros e matar uns aos outros, você vai ativar a ira de Deus, igual está dizendo aqui no versículo 17. Se você montar no cavalo amarelo, você vai tirar a vida do inocente. E aí você vai ativar a ira de Deus. Qual é o teu cavalo? Paga o preço para Deus te mostrar. É gratificante você saber. É maravilhoso você saber. Amém, em nome de Jesus. E aí ontem eu fiz um sacrifício de louvor na madrugada. 2 horas de louvor, louvando. Eu acho que eu louvei uns 7 louvor ou mais. Mas por que eu fiz isso? Porque de 6 horas até umas 9 horas, mais ou menos, o Senhor tocou no juízo Rafael Paludo, livrou ele de um espírito de enfermidade. O que ele comeu foi uma galinha caipira e ele é como se ele tivesse tomado um remédio, que neste remédio tinha 2 composições, magnésio e potássio. E aí esse remédio, essa galinha caipira foi quem causou a enfermidade, se ele tomou esse remédio com essas 2 composições, potássio e magnésio. Mas se ele não tomou esse remédio, ele comeu a galinha caipira de certeza e Deus deu o livramento para ele de enfermidade. Deus também tocou na menina do sequestro da cidade de Bacabal. A Ágata o que, Daniel? Ágata Isabelle. Deus também tocou nela, onde
Daniel, tu lembra o que foi que eu disse que a menina comeu na hora que eu estava louvando? Não, ontem. Eu falei algum alimento que a menina comeu na hora que eu estava louvando? Uma raiz esquisita que tu não conhece? Eu não me lembro se Deus me mostrou comida na menina. Não foi uma raiz não que você disse Não, que conhece? eu não lembro, Daniel. Eu acho que foi essa raiz. E eu não posso confirmar o que eu não lembro. Eu só lembro que essa menina também tomou um remédio. Pronto, lembrei, Daniel. Não foi magnésio. É uma composição com cloro. Cloro. Papai me lembrou, porque quando Deus quer, ele lembra. Quando é recado de Deus, ele lembra. Ele lembra para nós entregar o recado. A menina que está sequestrada de Bacabal, deram água para ela ontem. Onde a água que ela bebeu, tinha algo dentro da água que a composição era uma mistura com cloro, muito cloro. E esse cloro, essa água, era para causar uma enfermidade nela, onde também ela ia tomar uma medicação também. E aí, a medicação, eu não lembro a composição que tem numa dessas medicações. Não, eu não lembro se é sulfato ferroso, se é magnésio, se é potássio, eu não lembro. Eu falei sulfato. Meu filho tá dizendo que eu falei sulfato ferroso, mas eu não me lembro. É só uma expressão. Se não foi ontem, foi antes de ontem, ou foi hoje. Tá, eu não lembro. Se Deus quiser, ele me faz eu sentir o gosto de novo do remédio. Eu só sei é que Deus já mandou eu anotar as coisas, viu? Eu tô teimando. E você teria um caderno. Eu comprei um caderno novinho pra fazer essas coisas. Não fez nada. Mas eu ainda não anotei nada no caderno, por conta que eu tô querendo usar esse caderno para outro mistério envolvendo a obra de Deus. Eu tô só esperando uma inspiração de Deus. Mas olha só, eu tô com 1 ano com esse caderno comprado, esperando um mistério aí para eu usar a folha desse caderno. Mas olha só, o que acontece? Olha só, ela tomou uma água que a composição dentro da água, uma das composições era cloro, estava muito forte e era para afetar a garganta dela. E o Senhor me fez eu sentir como se tivesse um tampão na garganta dela. Como se tivesse uma roda aqui, ó. Uma roda aqui, ó. É como se tivesse uma aliança, um anel aqui, ó, na garganta dela, que era para tampar a garganta dela, que era para ela não gritar, que era para ela não pedir socorro. E aí ela ficava gritando, e a voz dela não saía. Foi o mistério que Deus me mostrou da menina de Bacabal. E aí Deus me fez saber também que essa água atingiu os 2 olhos dela. Essa água era para atingir os 2 olhos dela. Onde Deus me fez eu sentir a dor dela, que Deus me fez eu sentir uma coisa tampando na minha garganta, e que eu tentava falar e eu não conseguia. E Deus também me fez eu sentir dor nos meus 2 olhos, ardência nos meus 2 olhos, como se ela tivesse sentindo, como se ela tivesse ou fumaça no olho dela. Não era fumaça, porque não tinha cheiro de fumaça. Mas é como se ou tivesse jogado algo no olho dela, ou se essa comida foi para atingir o olho dela, para que ela não viesse enxergar. E era carnal. O inimigo quer cegar essa criança. O inimigo quer deixar essa criança cega para ela não ver. A ira de Satanás contra essa família é que essa criança nunca mais veja a mãe dela. É que essa criança nunca mais veja ninguém. Porque foi os 2 olhos. Os 2 olhos. Só que Deus me fez saber que não foi nada assim de cirurgia para tirar o olho dela, para alguma coisa de acidente, alguma coisa que poderia machucar o olho dela. Deus me fez saber que era espiritual, um demônio, que era para cegar ela e ela não ver a mãe dela, porque esse é o inimigo isso é a ira desse cavalo amarelo. Quem monta nesse cavalo amarelo faz coisa pior do que isso, faz é matar. Porque esse cavalo amarelo, ele faz coisa pior do que cegar a pessoa.
Cai por terra, diabo, tu que tá me ligando do Messenger. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Cai por terra, diabo, em nome de Daniel. Vai em mistério aqui nessa pessoa que tá me ligando aqui. Vai em mistério, me interceda por mim, nessa pessoa aqui que tá ligando. Calma aí, parece que Deus já amarrou lá no inferno esse cavalo. Mas caso eu lhe diga o nome, me ajuda a amarrar ele aqui lá no inferno. Amém? Seja meu intercessor na terra para a glória de Deus. Então, o inimigo só quer cegar a visão dela espiritual, para ela não enxergar, e botar um demônio para cegar ela carnalmente, para que ela não venha enxergar. Mas aí, por que eu estou dizendo isso? Porque no momento que Deus me fez eu sentir o mistério na garganta dela e os 2 olhos ardendo, Deus me fez eu sentir que um calor e que ela estava sentindo calor, que era o anjo da cura, para dar a cura dela. Quem mais? Aí nesse mistério da galinha caipira, do juízo Rafael Paludo, Deus também fechou a cova dele que estava aberta. A cova dele estava aberta, ele ia morrer, mas Deus fechou a cova dele também. Pude contemplar eu na cova, no lugar dele, como se estivesse jogando terra em cima de mim, caindo no meu nariz, no meu rosto. Eu com falta de fôlego. Deus me fez eu sentir como se eu estivesse deitada numa cova e jogando terra em mim. E cada pá jogada no meu nariz ia tampando o meu rosto e eu morrendo sem fôlego aos poucos, viva. Foi a sensação que Deus me mostrou. Não! Me dá aí. Perdão aí, minha filha. Se vocês soubessem o que meu filho tá fazendo com essa goiaba e uma faca. Jesus. Ainda bem que eu estou aqui, viu? Por perto. Mas se vocês soubessem como ele tá tentando tirar isso aqui, ó. Se vocês soubessem a forma que ele tá tentando tirar isso aqui, vocês não queiram nem saber com a faca. Jeito feio, meu Deus. Aí tive que tirar, ó. Mas ainda bem que eu olhei pra ele mesmo na hora. Jesus, o sangue de Jesus Cristo me guarda. O sangue de Jesus Cristo te protege. Pronto. Pronto, come desse jeito aí. Agora você pode tirar só isso aí. Mas cuidado. Perdão aí, amados irmãos, interrompi a live pra cuidar da minha família. Eita, menina. Que você teve, mãe? Olha, ele ainda fica rindo. Faltou pouco. Faltou pouco, ele disse, faltou pouco. Ai, faltou pouco pra faca dele. Olha só. Não, faltou pouquinho pra terminar de cortar. De quem mais, Daniel, que Deus tocou ontem e deu livramento? A mãe das crianças? A mãe das crianças. A mãe das crianças é um mistério de um remédio que ela tá tomando e é a mesma composição de magnésio e eu não sei se é potássio. Sulfato ferroso também. Sulfato ferroso. Também, no caso. Também. Pronto. Magnésio e sulfato ferroso. Mas por que eu digo sulfato ferroso? Porque Deus fez eu sentir o gosto do ferro na minha garganta. E eu já tomei esse remédio de gravidez. Quando eu estava grávida do meu filho, que é o sulfato ferroso, tomei ele. E também eu também senti gosto de magnésio. Sabe aquele vidrinho azul com a tampa branca? Eu digo porque eu já tomei ele quando eu fiquei privada. Minha mãe também toma ele direto. E aí o gosto dele veio na minha garganta. E eu sei que tem remédios que tem essa composição. Magnésio, sulfato ferroso. Então, alguém está tomando. A mãe das crianças também está tomando este medicamento. E aí Deus deu livramento. E eu nem lembro o que ia atingir a mãe da menina. A garganta também. A garganta também. Meu filho tá me lembrando aqui. Tu disse que era na menina, o negócio do anel. E na Não, Daniel, não come desse jeito. Meu Deus, o menino tá comendo de jeito feio. Para de comer goiaba desse jeito, menino. Se come goiaba é com a boca, menino. Então, o menino tá comendo goiaba com a faca. aqui, ó. Em nome de Jesus,
Tá. Então, você entendeu? Então, eu creio que eu entreguei todos os recados. Não, peraí, deixa eu lembrar. Mas eu tô falando recado de pessoas que eu já sei o que é, né? Teve alguma coisa que eu tava dando? Não, já entreguei. Agora, Deus não me mostrou o que a menina comeu. Deus não me mostrou o que a mãe da menina comeu. Não. Deus só me mostrou o que o juízo comeu, que foi galinha caipira. Então, aqui eu encerro a live e os recados de Deus para você vigiar aí, viu? E é espírito de traição, espírito de inveja que o Senhor jogou por terra. E aí, no momento que eu estava louvando 2 horas de louvor, Deus tocou todas essas pessoas. Deus tocou todas essas pessoas onde Deus deu livramento de derramamento de sangue. Que quando eu parei de louvar, que eu me levantei, eu estava de joelho, aí depois não aguentei ficar 2 horas de joelho. Aí eu me levantei e fiquei um pouquinho sentada. E aí quando eu me levantei, que eu fui no banheiro, cheiro de sangue no meu banheiro. Perdão, mas irmão, que eu tô vigiando um negócio aqui. E quando eu me levantei, que eu entrei no banheiro, cheiro de sangue no meu banheiro. E quando eu me levantei, que eu abri a sala, que eu abri a porta da minha sala, cheiro de sangue na minha sala. Ou seja, os espíritos de mais de 30 pessoas que eu intercedi no momento do meu louvor, no momento da minha petição, no momento do meu sacrifício, no momento que eu estava em portal aberto de Deus, Deus deu o livramento de derramamento de sangue para uma dessas pessoas. Eu não sei quem é, por isso que eu não vou citar o nome. Mas o importante é que quando o espírito de derramamento de sangue saiu da casa dessas pessoas, ou dessas pessoas, queria entrar dentro da minha casa. Mas caiu por terra, porque eu tenho autoridade de expulsar demônio dentro da minha casa. E quando ele sai da casa de alguém, ele tem que ir lá para as profundezas do inferno e não entrar dentro da minha casa. Mas eu sei o que botaram aqui para dar legalidade a esse espírito de derramamento de sangue. Foi o meu roteador, foi a minha internet. E esse mistério dessa internet Fã Maranata 2.4 GB. Foi essa internet que abriu porta no inferno para entrar esse demônio de derramamento de sangue. Mas ela não é minha. Ela não é minha. É alguém que está usando aqui na terra e aproveitou situações e usou o meu roteador e usou a minha senha. Mas a minha internet é Maranata G e outra coisa que eu não vou dizer. É Maranata 5G. Pronto. A minha internet eu botei o nome de Maranata. Mas quando a pessoa foi fazer o arrumadinho lá nos postes com alguém, acrescentou 5G e veio com dois nomes. Mas é 2 nomes, é 2 internet, mas é uma senha só. Onde essa pessoa tá monitorando a porta de minha casa e vigiando a porta da minha casa, na câmera. Mas Deus me fez saber que essa pessoa não é meu bem. Porque quando Deus me mostrou essa pessoa como se fosse o vizinho da direita, que é Genilce e Raíla, o que eles estão mandando para mim é um espírito de desespero. É um espírito de desespero que é para pessoas entrar no desespero na minha casa, agir no desespero, que é as palhaçadas que tá acontecendo aí comigo. Mas quando Deus se levantar, esse casal me deixa em paz. Esse casal vai ser jogado por terra. Esse casal vai ter que retroceder de minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, entrego na mão do Senhor. Então, dia 30, quando eu for lá pagar a minha internet, Maranata, mas ele acrescentou 5G e mudou minha senha. Porque o final da minha senha era 91, que era Salmo 91. Ele foi lá e botou o número 90. E aí, o número 90 é o número da minha casa.
E aí Deus sabe o que foi que aconteceu nesse mistério do número da minha casa. Mas o demônio que entrou aqui nesse mistério foi um derramamento de sangue. Foi o demônio do derramamento de sangue que botaram no contador da minha água. Deus já mandou ele sair, mas problema de quem renovou novamente esse demônio na renovação da minha internet. O importante é que vai cair por terra quem renovou, quem teimou e quem recebeu as oferendas e quem pagou. Eu sou inocente. Problema. O que entra aqui dentro da minha casa é consagrado por Deus, porque eu consagro antes de entrar. Problema quem insiste e manda. Amém, em nome de Jesus? Então, por isso que esse derramamento de sangue estava aqui. Por isso que esse cheiro de sangue estava aqui na minha sala. Que foi botado para alguém invadir minha sala. Mas na hora que chegar na minha sala, vai passar mal. Na hora que chegar na porta da minha casa, tem um anjo, vai passar mal. Ninguém vai invadir a porta da minha casa. Ninguém vai entrar quando eu não estiver. Ninguém vai sequestrar. Ninguém vai surtar minha casa. Ninguém vai entrar dentro da minha casa para me fazer o mal. Porque na minha porta, nos umbrais da minha porta, tem anjo. Ao redor da minha casa, tem anjo. E ninguém vai entrar na minha porta com intenção maligna de me fazer mal, porque Deus está comigo. Deus está dentro da minha casa. Deus está na porta da minha casa. Deus está no meu corpo. Deus está no controle da minha família. Agora, problema quem teimou. Problema quem teimou. Aí ontem eu fui fazer a compra lá no comércio que eu compro. Do nada, quando eu mexi lá na internet do dono de lá, porque eu uso o Wi-Fi de lá, o ticket, perdão, cai por terra eu falar o nome. O app preto voltou a me pagar as moedinhas. Tô mentindo, Daniel? Passei por mentirosa quando eu disse pro rapaz que eu não dei R$5 a mais lá pra ele, porque eu não tinha recebido 1 centavo do app preto. E aí eu fui provar pra ele que eu estava falando a verdade. Aí o Satanás quis me envergonhar. Começou a pagar lá do nada. Mas quando eu cheguei aqui dentro da minha casa, que eu fui continuar trabalhando, parou de trabalhar de novo. Parou de pagar de novo. Enquanto eu estava dentro do comércio, fazendo compra, eu estava ganhando dinheiro. Cumpri uma meta, a meta dos anúncios. Mas eu não fui assistir vídeo e nem fui fazer pesquisa, porque eu precisava do meu dedo para digitar. E aí, eu tava fazendo compra, empurrando carrinho, eu não podia fazer isso. Eu disse, agora, Daniel, já que o app voltou ao normal, quando eu chegar em casa, eu termino. Mas quando eu cheguei aqui, que eu fui começar, cadê? A palhaçada de novo de sua conta está em restrição, não pode efetuar esse negócio agora. Por conta de uma restrição na sua conta, você não pode concluir essa tarefa. Ou seja, ganhar minhas moedinhas para pegar R$5 por mês, R$10 por mês. Agora, problema de quem tá mandando esse tranca-rua. Problema. Agora é mistério. Lá no comércio eu ganhar dinheiro e aqui eu não ganhar dinheiro. Mas Deus sabe quem mandou, Deus sabe quem pagou e Deus sabe onde ele tá. Se é aqui dentro da minha casa, se é em qualquer outro lugar. Deus sabe. O importante é que Deus vai pegar o culpado. Porque na mão de Deus não existe nem o culpado por um inocente e nem inocente por culpado. E nem o inocente vai receber culpa no lugar do culpado. E se ele receber, é porque Deus quer usar ele lá na cadeia para libertar ou dar livramento um escolhido dele que está lá e foi jogado por traição. E Deus quer usar outra pessoa para tirar ele de lá, para fazer justiça lá na injustiça que fizeram no inocente que está lá preso. Se um inocente for preso, é para tirar outro inocente lá de dentro, a mando de Deus. É para fazer justiça com um que já está lá pagando por o que não fez. Pode ter certeza, não tenho nem medo de Deus me castigar. Se um inocente for preso, é para o nome do Senhor ser glorificado na vida de quem está lá preso, o inocente, e Deus levou outro para ajudar na intercessão, na cobertura espiritual. Para pesar no cavalo preto, para pesar na balança e entregar a sentença com a espada para o culpado e o culpado ser preso no lugar do inocente e pagar pelo que fez. Amém, em nome de Jesus?
Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por essa live, muito obrigada pelo meu celular, muito obrigada pela minha internet. Consagro meu roteador nas tuas mãos, consagro minha internet nas tuas mãos, consagro todos os meus canais, minhas mídias vizinhas nas tuas mãos, entrego todos os meus seguidores nas tuas mãos, entrego os meus abençoadores nas tuas mãos, entrego os amaldiçoadores nas tuas mãos, que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor aqui, tá dizendo... Foi feito algo nos pneus da tua moto, nos pneus do teu carro. Era para tu sofrer um acidente, mas Deus cortou o laço. Deus desfez o laço do inimigo. Se você já bateu o carro e não teve nada, é Deus te confirmando que ele desfez o laço da macumba. Se você ainda não sofreu acidente, mas você acha algo estranho quando está dirigindo, é Deus te mostrando que tem algo estranho para você orar quando estiver dirigindo, para você chamar Deus para entrar dentro do seu carro, dentro da sua moto, porque Deus cortou o laço de acidente aí na minha vida e na tua vida. Eu tomo posse de livramento de acidente e eu profetizo também que o anjo do livramento vai também te dar livramento de acidente quando tu estiver dirigindo, ou quando qualquer outro tipo de acidente, porque tem gente que sofre acidente andando, o carro vem e bate, a moto vem e bate, a bicicleta vem e bate. Então, qualquer tipo de acidente, seja em transporte, seja em bicicleta, seja andando, eu repreendo da minha vida, da tua vida, da minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor também tocou aqui, no pescoço, desfazendo o laço de inveja. É esse peso que você sente aqui no pescoço, é essa dor que você sente na nuca, é seta de inveja, é dado inflamado de inveja, mas o Senhor já jogou por terra, o Senhor já desfez, o Senhor já cortou o laço do inimigo de inveja contra a minha vida, contra a tua vida, e eu profetizo libertação desse espírito de inveja na minha casa, na tua casa, onde essa live chegar, em nome de Jesus. Eu profetizo cura, salvação, libertação na minha casa, na tua casa, onde essa live chegar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deixe seu tec-tec na telinha, compartilha essa live, curte, comenta. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu vou te desejar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se não quiser me dar nada, também eu te abençoo do mesmo jeito. Mas a estrelinha é para você abençoar o canal, para levar minhas lives para mais países, mais cidade. Em nome de Jesus. Eu prego a palavra e você é a atalaia de fazer o papel de evangelizar a palavra do Senhor. Amém? E se sentir desejo no coração, se Deus tocar no teu coração, me segue para a glória de Deus e assiste esta live do começo ao fim, para que você venha me ajudar também o Facebook, a transmitir ela para mais gente. Quando você assiste do começo até o fim, o Facebook entende que você gosta, que você recebeu algo e que lhe fez bem, para ele transmitir para mais o público. Amém? Então, obrigada aí por você ser um canal de bênção na minha vida. Os que depositou dinheiro no meu Pix, quando eu pedi aí no vídeo pro teto, foi 2 pessoas que depositou. Um beijo no teu coração. Não foi só uma. Foi 2. Não foi um que depositou. Andressa, foi uma chamada Andressa, e eu esqueci aqui o sobrenome. E a outra pessoa foi chamada Neuza. Então, Geralda. Então, Geralda e Andressa. Um beijo no teu coração. É Geralda Andresa. Andresa Rosa. Meu filho tá dizendo que é uma pessoa só. Deus sabe, Só viu? foi 2 vezes, ela depositou 2 Então, vezes. você que depositou aí 2 meses, que abençoou meu ministério, eu profetizo o dobro na tua vida em nome de Jesus. E eu oro por você.
Eu sempre peço a papai para entrar na sua casa quando eu estou orando. Eu penso no teu nome, eu penso no depósito que você fez e eu entrego nas tuas mãos. E eu entrego a tua vida na mão do Senhor. Então, que papai do céu possa te guardar, te livrar de todo mal, em nome de Jesus. Você que fez aqueles 2 depósitos no meu ministério. Amém? Eu profetizo o dobro na tua vida, profetizo cura, profetizo libertação. Seja lá se você precisa de uma libertação ou se você precisa se libertar da maldade que estão fazendo contigo. Papai sabe qual é a libertação que você precisa. E eu profetizo salvação também em nome de Jesus. Livramento, socorro, providência de Deus na tua vida. Você que abençoa o meu ministério. E se você ainda quiser continuar abençoando, é só ver aí um vídeo que eu postei sobre o teto da minha casa, que o Pix é o mesmo. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã com o 7º dia dessa campanha da leitura de Apocalipse, para a glória de Deus. Amém? Tchau.